Olá pessoal, boa tarde a todos. Eu me chamo Elielton Silva, sou criador deste canal, o Espaço da Sobrevivência. Neste vídeo, eu vou mostrar como é que você consegue estar criando esse formulário e consegue estar inserindo valores dentro de um banco de dados usando uma lista suspensa. Vale lembrar que essa lista suspensa aqui, eu estou pegando essa lista de dentro do meu banco de dados, né? Ou seja, dentro do meu banco de dados aqui, que é o banco de dados aulas que eu criei, eu vou ter duas tabelas, a tabela de produtos, que é a tabela que a gente vai popular a partir daquele formulário, e a tabela de fornecedores. Aqui na tabela de fornecedores são onde eu tenho aqui os meus fornecedores cadastrados, que são os mesmos que aparecem aqui. E a tabela produtos aqui é a tabela onde a gente vai inserir os dados, né? Através desse formulário aqui. Então, eu vou te mostrar aqui como é que você vai conseguir inserir informações dentro da tabela produtos, coletando esses dados aqui, ó, e já inserindo na tabela produtos, usando o PHP e o MySQL. Vale lembrar que nesta aula eu não vou mostrar para vocês como criar as tabelas, que é a tabela produtos e a tabela fornecedores. Se vocês quiserem, dependendo dos comentários, eu posso mostrar do zero como criar o banco de dados, como criar as duas tabelas fornecedores, como criar as relações. Enfim, não vou mostrar isso aqui, eu só vou mostrar realmente o código por detrás que vai permitir que você insira a informação aqui, por exemplo, vamos cadastrar aqui uma bolsa. O valor dessa bolsa é R$ 80. O fornecedor, quem vende essa bolsa é Comercial Ana. Se eu clicar aqui em enviar e vir até minha tabela produtos, ó, observe que esse produto já foi inserido, ó, em ID do fornecedor. Se eu passar o mouse aqui por cima, ele sabe que esse ID1 realmente é Comercial Ana. Se eu vir aqui na tabela de fornecedores, ó, realmente o fornecedor de ID número 1 é o Comercial Ana. Da mesma forma também, se eu quiser, por exemplo, vamos colocar aqui uma camisa de R$ 35, vendida pela SP Imports. Se a gente vier aqui e atualizar a nossa tabela aqui de produtos, observem que a informação foi inserida. E outra coisa, né? Vale lembrar que esses dados aqui, como eu falei, a gente está pegando diretamente lá do banco de dados. Ó. Tanto que se eu vier aqui e inserir novos fornecedores, ó, vou mostrar para vocês. Você vem aqui até a tabela de fornecedores, inserir aqui no meu banco de dados novos fornecedores, e atualizar, automaticamente, ó, esses novos fornecedores já começam a aparecer. Eu vou inserir os outros para mostrar para vocês. Então, se eu vir aqui no nosso banco de dados aqui, né, na tabela fornecedores, e cadastrar novos fornecedores, atualizar nossa página, esses fornecedores já vão estar aqui, ó, aparecendo. Aí, vamos supor que eu quero cadastrar um ventilador, sei lá, sem aqui, e é vendido pela Augusto Gustavo Informática. Se der um enviar aqui, vem aqui até no banco de dados da tabela de produtos, observe que já está aqui o ventilador no valor de R$ 100 e quem vende ele é o Augusto e Gustavo. É tanto que dá um clique aqui, ó, ele já vai em cima do fornecedor. Nesse vídeo eu vou mostrar isso para você. Então, bora lá para o vídeo. Bem, pessoal, para criar essa pasta e os códigos, eu vou usar o Visual Studio Code, que é um ambiente de programação que é bem legal ele. Você pode usar um de seu interesse, mas lembrando também que eu estou aqui no Linux Mint, estou usando o Champ para fazer isso. Talvez você esteja no Windows usando o Observe, ou o Champ também, não sei. Então, bora lá. Eu vou criar aqui uma nova pasta dentro da pasta htdocs aqui. Essa pasta eu vou chamar aqui de aula.lista2, né? Vou pegar essa parte e arrastar aqui para dentro do Studio Code. Deixa eu arrastar ela aqui. Então a gente só tem a pasta. Vou criar aqui um novo arquivo, né? New file. Esse new file eu vou chamar ele de aula-lista.php. Vou dar um enter. Se a gente vem até a pasta aqui, ó, aula lista 2, ele realmente criou esse arquivo aqui pra gente já. E se eu vir aqui até o navegador e abrir aqui, colocar o host aula 2, que é o nome da pasta que a gente criou, colocar uma barra e dar um enter, ele já vai mostrar o arquivo que a gente criou. Se eu der um clique, ele vai aparecer em branco, porque realmente a gente não escreveu nada ainda dentro desse arquivo PHP.
Eu também não vou colocar aqui aquelas tags HTML, head, body, não, eu só vou colocar o código principal que a gente vai conseguir fazer isso. Depois você pode desenvolver um arquivo mais complexo, mas eu vou mostrar só o código. Primeira coisa, para a gente poder inserir aqui os dados dentro dessa tabela aqui, que é a tabela de produto, a gente vai precisar do formulário, que é aquele formulário que eu mostrei para vocês. Então a gente vai ter que criar o formulário. Para criar o formulário, a gente vai usar aqui a tag form, tag de abertura e tag de fechamento, né? Tag form. Até que se a gente vier e atualizar a página, não aparece nada de diferente para a gente. Beleza. O que a gente vai precisar? Lá dentro da nossa tabela, que é a tabela produto, a gente vai precisar coletar três informações. A primeira é o nome do produto, a segunda informação é o valor do produto e a terceira informação é o ID do fornecedor, né, que seria coletado pelaquela lista suspensa. Não se preocupem, vou mostrar para vocês como fazer isso tranquilamente. Então são essas três informações aqui que a gente vai precisar coletar do formulário. E aí dentro do formulário, o primeiro campo que a gente vai colocar para poder coletar é o campo do nome do produto. Eu vou colocar aqui nome do produto, dois pontos, né? Se eu colocar aqui atualizar a página, vai aparecer o nome do produto, mas ainda não aparece a caixinha para receber as informações. A caixinha ela aparece quando você coloca um input, ou seja, você está dizendo que vai ser uma entrada. Essa entrada vai ser do tipo text. Existem vários tipos de entrada aqui para um formulário. A mais comum é a do tipo texto, né? Então a primeira entrada vai ser uma entrada do tipo texto. Se eu atualizar aqui, ó, observe que eu já consigo inserir alguma informação aqui, alguma coisa, né? O segundo input, ou seja, o segundo campo, né, que a gente vai coletar, vai ser o valor do produto, né? Então vai ser o valor do produto. Se eu atualizar aqui, ele vai aparecer. E também eu vou ter que colocar aqui um outro input, que é do tipo texto também. Não se preocupe quanto a isso. Eu sei que o pessoal, mas você vai usar um valor e tal, e tá usando texto. Sim, pessoal, é só para mostrar o código que faz funcionar. Depois você pode melhorar esse código aqui, né? Eu quero mostrar a base, porque você entendendo isso, você vai conseguir fazer todo o restante, tranquilo. Se eu dar uma atualizada aqui, ele já aparece a segunda caixinha, onde eu posso também estar digitando qualquer texto ou até mesmo os valores. Se vocês observarem aqui, eles vão estar na mesma linha. Para poder dar uma quebra, né? Dar uma quebra de linha, eu coloco aqui o BR. Se eu salvar aqui, ó, observe que ele já atualiza. Sei que algumas pessoas devem estar pensando, né? Para quem já tem um certo conhecimento, porque tu não coloca só o primeiro nome aqui e já dá um Enter. Eu posso fazer isso, mas eu quero mostrar do zero mesmo, para que não tenha tanta dúvida. E por fim, pessoal, o terceiro campo que a gente vai precisar é a nossa lista, né? Aquela nossa lista suspensa. E aquela lista suspensa pega a informação diretamente de dentro do banco de dados. Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Antes de mostrar como é que você consegue constar, a gente só vai ser possível fazer aquela lista lá suspensa através de uma tag chamada select. A tag select é a tag que permite que a gente selecione valores. Então, essa tag de abertura, coloco uma barra e coloco select, ou seja, eu estou dizendo que vai ser aqui valores que serão selecionáveis. Se eu der uma atualizada aqui, observe que ele vai ficar só esse tipo como se fosse um botãozinho aqui, só que não tem nada ainda. Deixa eu só dar uma quebra de leme aqui também para ficar melhor, que aí vocês vão entenderem melhor. Se eu atualizar aqui, ele vai para baixo, né? Então, realmente ele não vai aparecer nada ainda. Por quê? Porque para estar selecionando valores, você usa a tag select em conjunto, pessoal, com a tag chamado option, né? Que é a tag option aqui. Que aí é justamente nessa tag option que a gente coloca os valores que serão selecionados, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Então, essa é a tag de abertura e essa é a tag de fechamento. Vou colocar aqui três exemplos.
Então eu posso colocar aqui fornecedor 1, fornecedor 2, fornecedor 3. Então, dentro do select aqui, eu tenho três opções agora que podem ser selecionadas. Se a gente der uma atualizada, ó, observe que eu já passo a ter aqui uma lista suspensa, ó. Fornecedor 1, fornecedor 2 e fornecedor 3, né? Só estou mostrando para vocês que a gente consegue fazer uma lista suspensa com a tag select e com a tag option, né, que é uma tag de dentro select. Essas duas tags aqui permitem a gente fazer essa lista suspensa aqui. Só que aqui por enquanto esses valores, se vocês observarem, eu estou botando manualmente. Eu sei que você já deve estar se perguntando, beleza, Ariel, e aí, como é que a gente faz para selecionar esses valores de dentro do banco de dados e eu não precisar inserir isso aqui manualmente? A gente vai dar uma olhadinha ainda. E para finalizar aqui o nosso formulário, a gente vai precisar ter um botão de enviar, né? Antes de eu colocar o botão de enviar, também vou colocar aqui o nome fornecedor, né? Fornecedor, dois pontos. Se eu atualizar, pronto. Agora a gente vai poder selecionar o fornecedor. E para terminar esse nosso formulário aqui, a gente vai colocar um novo tipo de input aqui também, né? Que é do tipo submit, que é de envio, ou seja, quando tu clicar nesse botão aqui, o type dele é submit, ou seja, é o que envia os dados para o que seja realizada a ação, né? Ou seja, ele que envia o formulário para a próxima página e essa próxima página recebe os dados e processa e faz acontecer. Traduzindo assim, digamos assim. Se a gente atualizar, ele já traz para a gente aqui um botão de submit. Posso até colocar um BR aqui também, para que ele fique na próxima linha. Então aqui a gente tem basicamente a estrutura do formulário. Então, pessoal, agora vai ser a parte que a gente vai precisar usar o PHP e usar o SQL para estar fazendo essa consulta a esse banco de dados, a estar se conectando com esse banco de dados. Para que a gente possa fazer consultas em qualquer banco de dados que seja, a primeira coisa que você precisa fazer é se conectar a esse banco de dados. E para fazer essa conexão ao nosso banco de dados aqui, a gente vai usar o PHP. Para usar o PHP, a gente abre uma tag, coloca um sinal de interrogação, o nome PHP, vou descer aqui quebrando linha, e uma ponto de exclamação e uma tag de fechamento. Então aqui é o início PHP e o fim, né? Beleza, então eu vou usar o PHP para conseguir me conectar ao banco de dados e vou usar o PHP para conseguir consultar os dados junto com SQL. O primeiro passo é se conectar ao banco de dados. O PHP, pessoal, ele possui uma função que nos permite conectar. Qual é a função? A função do PHP é a função MySQLi, lembre-se do i, MySQLi connect, abre parênteses e fecha parênteses. Essa é a função que nos permite se conectar. Essa função ela vai ter 4 parâmetros, pessoal. 4 parâmetros. O primeiro parâmetro que essa função tem você precisa informar o host. O que é o host? O host nada mais é do que o local onde o seu banco de dados está. Pelo menos aqui no LAMP, né, no Linux Mint, os bancos de dados eles ficam dentro da pasta var, MySQL, e aqui a gente vai ter, ó, se eu abrir aqui o meu gerenciador, o phpMedMe, ó, o banco de dados aula, MySQL, teste, AWS, ó, todos estão aqui, ó, aula, MySQL, teste, todos estão aqui no meu computador local. Se for na web, aí você coloca a web, mas nesse caso aqui, no meu caso, como está no meu computador, é localhost, ou seja, host local. Ou como algumas pessoas gostam de colocar pelo IP 127.0.1. Prefiro localhost. Coloco uma vírgula, abre aspas, pode ser simples ou pode ser aspas duplas, não tem problema. O segundo parâmetro que eu preciso informar é o nome do meu usuário,
Quem usa o AmpServe, pessoal, sabe disso. Aqui no, pelo menos no LAMP, quando você vai entrar aqui na tela do PHP-admin, ele já vai direto. Ou seja, quando você abre aqui a tela do localhost, que você clica aqui PHP-admin, ele já vai direto. Porém, quem usa o AmpServe, quando vai entrar nessa mesma tela, ele aparece essa tela, ó, realmente é uma tela de login. Para poder acessar as informações do banco de dados, você precisa se conectar a ela, usando um usuário e uma senha, como em qualquer outra rede social ou qualquer outra coisa. No nosso caso, o nome do nosso usuário, por padrão, é o usuário root e a senha é em branco. Então, qual é o nome do nosso usuário? É o root. Esse é o segundo parâmetro que essa função MySQL Connect pede. Coloca uma vírgula, aspas simples, abre e fecha. E o terceiro parâmetro, qual é o terceiro parâmetro? É a senha. No nosso caso, como eu informei, essa senha é em branco, não está definida, então eu deixo em branco. Coloco uma vírgula, coloco aspas simples para abrir e fechar e informo o nosso quarto parâmetro. Qual é o nosso quarto parâmetro? O nosso quarto parâmetro é o nosso banco de dados. Qual o banco de dados que a gente vai estar usando para fazer esse exemplo? É esse banco de dados aqui, ó, chamado aula. Ele vai ter as nossas duas tabelas aqui que a gente vai usar para fazer os registros e tudo mais. Então, o banco de dados que a gente vai usar é chamado de aula. Lembrando que depois, pessoal, se vocês quiserem, né, eu posso gravar vídeos mostrando como criar banco de dados, criar tabela, enfim, né? Mas aqui esse é o parâmetro, né? Esse é o parâmetro de conexão, é o meu banco de dados. Então essa é a função que permite eu me conectar ao banco de dados. Nessa função eu preciso passar o host, onde está o banco de dados, eu preciso passar o usuário de conexão, a senha e o banco de dados que eu quero me conectar. Se eu vier até a página que a gente está e atualizar a página, observe que não acontece nada se eu atualizar. Por quê? Justamente pelo fato da conexão estar passando, ou seja, tá passando normal, sem ter nenhum problema, eu consigo tranquilamente aqui carregar a página e não dar nenhuma mensagem de erro. É tanto que, por exemplo, em senha, se eu colocar qualquer outra senha que não seja em branco e tentar atualizar a página, ele já vai me dar um erro, ó, erro fatal. O que ele está dizendo? Acesso negado para o usuário root, ou seja, usando senha sim. O que ele está me dizendo é que a senha está incorreta, a senha está errada. Se a senha em branco, eu colocar qualquer outra senha aqui que não seja uma senha em branco e tentar me conectar, ele vai dar uma mensagem de erro, né? Se eu apagar aqui e salvar de novo, observe que já não aparece mais nada. Então, só esse fato aqui, eu já sei que eu estou conseguindo me conectar ao banco de dados e já sei que eu estou conseguindo me conectar ao banco de dados aula e já consigo ter acesso aqui, pessoal, a essas duas tabelas aqui, ó, a tabela de fornecedores e a tabela de produtos. É por isso que a função seguinte que a gente vai, na verdade tem outra função que vai permitir que a gente execute a consulta. Até então essa primeira função é só para me conectar na base de dados, só que como vocês observam aqui, ainda não retorna nada para mim, né? Não retorna essas informações que eu tenho gravado aqui dentro de fornecedores, por exemplo. Existe uma outra função que vai permitir com que a gente faça isso, né? Que é a função MySQLi Query. Essa função é a função que a gente vai executar contra a base de dados para poder fazer as consultas aqui dentro, ó, e trazer essas informações para a gente aqui, para nossa tela aqui, certo? Essa função, pessoal, que é a MySQL Query, ela tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro qual é? O primeiro parâmetro é a conexão. Então, olha, que parâmetro é esse? Aqui em cima, ó, essa é a conexão. Então, essa função MySQL, ela pede dois parâmetros. Ela pede a função, que seria ela pede a conexão, me desculpem, que seria essa conexão que a gente fez aqui em cima. É tanto que eu posso vir aqui e pegar ela e jogar aqui dentro. Coloco uma vírgula para me informar o segundo parâmetro. Elielto, e qual seria esse segundo parâmetro que a gente tem que colocar dentro dessa função? O segundo parâmetro é a consulta, né? Que aí já seria a questão do SQL. Por exemplo, se eu tiver aqui dentro, você vem aqui até a tabela, o banco de dados aula, né? E fazer o seguinte, ó, vem até
essa barra de SQL fazer o seguinte: usar a consulta select para mim, selecione para mim todos os dados da tabela de fornecedores. É por isso que eu falei que você vai precisar também saber um pouco de SQL. Então, selecione para mim todos os dados da tabela que estão cadastrados aqui dentro de fornecedor. Se eu colocar um executar, ele vai trazer para mim todos esses dados aqui. Então, o segundo parâmetro é a consulta. Logo, eu colocar aqui aspas, pode ser aspas simples ou aspas duplas, abro e fecho, e dentro dela eu passo a consulta SQL. Primeiro parâmetro dessa função é a conexão. O primeiro parâmetro da função MySQL é a conexão, coloco uma vírgula, e o segundo parâmetro é a consulta SQL. Se eu salvar aqui e atualizar a página, até então, pessoal, não acontece nada, né? Beleza, até que tudo bem. Agora eu vou mostrar para você como é que as coisas começam a ficar mais interessantes. Eu vou criar aqui uma variável e essa variável eu vou chamar ela de consulta. Para quem não entende sobre variáveis, variáveis são maneiras de armazenar informações, né? Uma variável é uma maneira que você consegue de armazenar uma informação. Toda vez que você precisar chamar aquela informação, você só coloca o nome da variável, que aí vai estar aparecendo a informação. Então, para criar uma variável, coloca cifrão e o nome da sua variável. No caso, eu criei uma variável chamada consulta, coloquei um operador de atribuição, ou seja, estou dizendo que essa informação aqui vai ser gravada dentro da nossa variável. Existe uma função, pessoal, dentro do PHP, que é a função chamada printr. Essa função, ela nos mostra informações sobre uma variável, né? Então, coloque print underline r, abro parênteses e fecho parênteses. E dentro desse parênteses aqui, eu passo a variável que eu quero ter informações sobre ela. Então, eu quero obter informações sobre a variável consulta. Logo, se eu atualizar a página aqui, olha só que já aparece aqui uma coisa bem estranha na nossa tela. Ele está dizendo que essa função aqui do MySQL, ela retornou algo para a gente. O que foi que ela retornou? Ela retornou aqui um objeto, né? E nesse objeto, se você olhar aqui, ó, campos atuais, ó, quantidade de campos, 3 campos. Comprimentos, ou seja, número de linhas, 7 linhas. E realmente são. Se a gente olhar aqui, ó, o que seriam esses campos aqui, pessoal? Esses campos aqui são a quantidade de colunas que ele encontrou, ó. A coluna fornecedor, uma coluna 1, coluna nome, que é a coluna nome do fornecedor, e a coluna 3, que é o CNPJ. Coluna 1, ID do fornecedor, coluna 2, nome, coluna 3, CNPJ. Ele encontrou essas informações, né? Então, o que acontece? Até aqui já está retornando para a gente, ou seja, essa função aqui que é a MySQL, ela está executando, a gente já fez a conexão com o banco de dados, a gente já usou a consulta SQL para estar consultando os dados, e ela está retornando para a gente um objeto. Ah, olha, beleza, tu enrolou. Como é que eu faço para fazer com que isso aqui apareça agora aí? Para fazer, pessoal, com que aqueles dados ali apareçam para a gente, existe aqui uma outra função do MySQL. Essa função é chamada MySQL Fetch Array, né? O que essa função faz, pessoal? Essa função aqui, MySQL Fetch Array, basicamente ela faz uma busca aqui, ó, ela faz uma consulta e traz para a gente essas informações aqui como um array. Um array é um conjunto de dados, né? É como se você tivesse várias variáveis dentro de um único lugar só. É o conhecido array. Então, o parâmetro dessa função aqui, ela pede uma variável que retorna da função MySQL. É por isso que a gente pegou essa função aqui e jogou ela dentro de uma variável. Ou seja, tudo que está retornando dessa função está sendo armazenado aqui dentro. E agora eu pego o que retorna dessa função aqui, né, que é MySQL Fetch Array, e jogo, pego o que retorna aqui e jogo ela dentro do MySQL Fetch Array.
Que aí é essa função que vai ficar responsável por vir aqui até o banco de dados e pegar esses dados. Essa função que retorna aqui para mim, eu vou jogar ela dentro de uma outra variável também. Eu vou chamar essa variável aqui de dados, né? Colocar aqui um operador de atribuição. Por quê? Porque agora eu vou pegar o printr, ao invés de mostrar, eu pedi para mostrar o que está retornando da consulta, agora eu peço para mostrar o que está retornando da função aqui, ó, MySQLi Fetch Array. Se eu pedir para atualizar aqui na tela, olha só que interessante, já melhorou. A gente já vê, ó, que ele está retornando uma array. Só a título de... Deixa eu só olhar se a gente não está muito grande. Beleza. Só a título, pessoal, de organização, eu vou colocar aqui... Vou colocar aqui uma tag, que é chamada... Essa tag pré, só para me formatar esse texto, né? A única função dessa tag aqui é formatar, ou seja, essa é a tag de abertura e essa é a tag de fechamento. Como eu estou usando ela dentro do PHP, eu uso echo, né? Aqui eu vou fechar ela, salvar. Por quê? Porque agora os dados que vão retornar para a gente aqui, eles vão vir formatados. Ó, agora ficou mais fácil de identificar. Ou seja, então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então, com essa função aqui, que é uma SQL Fetch Away, ele está indo lá dentro do... Ele está pegando o que retorna aqui, ó. O que retorna do MySQL é um objeto, como a gente viu, né? E aí, o MySQL Away, ele pega o que está dentro desse objeto que retorna aqui dessa função, que é a função MySQL Query. E o que está retornando para a gente? Está retornando um array, né? Que ele vai trazer para a gente aqui os valores que estão indexados e os valores que estão através de um array associativo. Se você observar aqui, ó, ID do fornecedor é igual a 1. Ó, a primeira linha, ele está pegando os dados só da primeira linha. Então, ID do fornecedor é igual a 1, que são os valores, né? É igual a 1. Beleza? Aí, o nome do fornecedor que está na primeira ID, desde número 1, comercial Ana, que é realmente isso, ó, comercial Ana. E o CNPJ aqui, ele está retornando o CNPJ da primeira linha aqui, ó. O que que a gente conclui com isso? A gente conclui que a função MySQL Fetch Away, ela está buscando os dados, né, que estão vindo dessa outra função aqui, porém ela só está pegando os dados da primeira linha. E aqui, pessoal, eu tenho mais de uma linha. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. O que eu posso fazer, olha, para mim poder mostrar todos esses dados na minha tela? Bem, eu preciso pegar esses dados, pessoal, e jogar eles em um laço de repetição, que é o que a gente chama como while aqui, né? While ele é um laço de repetição que vai repetir uma determinada condição enquanto ela for verdadeira, certo? Enquanto ela for verdadeira, ele vai repetir ela. Então, o que é que eu faço? Eu pego essa informação aqui, ó, eu pego essa função aqui, né? Ó, eu vou jogar ela dentro dessa condição aqui do while. Esse aqui é um verificador, pessoal. Esse aqui ele verifica a condição, ou seja, ele verifica enquanto uma condição for verdadeira, ela vai se repetir. E quando uma condição passar a ser falsa, ela vai parar de se repetir. Basicamente dizendo, eu estou dizendo o seguinte, que enquanto ele encontrar registros lá dentro dessa tabela aqui, que ele estiver pesquisando aqui, ó, enquanto ele encontrar registro, ele vai trazer. A partir do momento que ele não encontrar mais nenhum registro, ele vai parar de trazer essas informações. Aqui embaixo, né, onde eu abri chaves e fechei chaves, eu vou colocar aqui aquela função que é o printr, para mostrar para a gente agora o que ele vai estar trazendo aqui, né, dessa função. Agora ele vai repetir todas. Se eu atualizar aqui, ó, observe que agora, ó, ele vai trazer todas as informações que tem lá dentro, todas como um array. Eu sei que isso aqui também deve estar muito confuso para vocês. Por quê?
Essa função MySQL Fetch Array, pessoal, ela traz para a gente valores que são indexados e valores associativos. Eu posso explicar futuramente para vocês isso aqui em aulas futuras, se vocês quiserem, basta o comentário de vocês. Para que não esteja essa confusão todinha, eu vou dizer que eu só quero informações de array associativo, porque logo ele vai trazer só informações que estão baseadas nessas colunas aqui, ó. Essas colunas aqui. Então, a partir de agora, pessoal, eu já consigo obter, ó, as informações que estão retornando de dentro do banco de dados, ó. Essa é a primeira linha, essa é a segunda linha, essa é a terceira linha, essa é a quarta linha e essa é a quinta linha, certo? Por se tratar de uma array, pessoal, uma maneira que você consegue consultar um array é fazendo o seguinte. Deixa eu apagar esse daqui. Ó, por ser uma array aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar primeiramente o nome dessa variável, essa variável, onde vai estar todas as informações dentro. Por exemplo, informações dados, é a variável dados. Vou até pedir para exibir isso aqui na tela. Ó. Exibe na tela para mim a variável dados. E aí, o que retorna de dentro de dados aqui, eu vou pegar a informação baseada aqui pelo identificador. Por exemplo, eu quero que retorne para mim aqui só as informações que vão estar presentes dentro dos IDs aqui, ó, de ID do fornecedor. Coloco eles aqui, coloco a variável dados, abro colchetes, aspas simples ou aspas duplas, e coloco o nome da coluna que eu quero que apareça na minha tela. Então eu quero que apareça na minha tela só os dados que estão dentro da coluna aqui de ID fornecedor. Se eu salvar isso daqui e atualizar, observe que trouxe 1, 2, 3, 4, 5, 6, que seria basicamente isso daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da mesma forma, se eu quiser trazer apenas os dados que estão dentro da coluna nome, né, fornecedor e nome, eu posso colocar echo, né, coloco a variável dados, que é a variável que está recebendo os dados que estão vindo aqui dentro desse array aqui associativo. Abre colchetes, fecha colchetes, aspas para abrir e fechar. E a segunda coluna aqui é a coluna nome. Vou colocar aqui para atualizar aqui. Olha só que agora ele traz o ID e o nome, né? Eu vou dar uma formatada aqui, que é usando aquela tag pré que eu mostrei para vocês, só para não ficar tão bagunçado visualmente. Coloca essa tag aqui pré. Agora sim, ele tá dando uma, tá vendo aqui, ele tá formatando pra gente, ó. Ele tá formatando pra gente essas informações. As informações, pessoal, a gente pode pegar ela, jogar em uma tabela, fazer o que quiser. Ele tá formatando pra gente aqui. Então, assim, só pelo nome da variável e pelo ID, ele já tá trazendo pra gente. No nosso caso aqui dessa lista, o que a gente vai precisar? Como a gente vai trazer o nome do fornecedor aqui, a gente vai precisar só da coluna nome. Vou até apagar aqui, ó. Então a gente vai precisar aqui só da coluna nome. Se eu atualizar aqui, vai ter retornando pra gente aqui só a coluna nome. E agora, como é que a gente consegue pegar esse daqui e colocar aqui dentro? É simples, ó. Onde tem esses options aqui, eu vou excluir eles, né? Vou deixar só o select. Deixei o select aqui, atualizar, ó, aqui já ficou sem nada, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar todo esse código do PHP que a gente criou, vou recortar ele e jogar ele dentro de select. Parece loucura, né? Vou pegar todo esse código aqui e jogar ele dentro de select.
Se eu salvar e atualizar, até então ainda não tem nada. Por que não tem nada? Porque o que faz aparecer aqui pra gente é os options, né? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai manter, ó, o início do PHP, vai manter a consulta. Para deixar um código mais limpo, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, ó, essa consulta aqui e jogar dentro de uma variável. Essa variável eu vou chamar ela de com e eu vou criar uma variável também para a nossa consulta SQL, ou seja, agora ao invés de eu pegar essa consulta e jogá-la direto aqui dentro, ó, dentro da nossa query, o que que eu faço? Eu vou jogar ela dentro de uma variável, certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou jogar dentro de uma variável, vou tirar ela daqui. Aqui para nossa consulta, né, nossa função MySQL Query, como a gente vai precisar do parâmetro de conexão e do parâmetro SQL, agora eu só passo a variável, né, ó, coloco vírgula e coloco vírgula, porque eu só passo aqui a variável específica, né, que não vai alterar muita coisa, é só a título de organização do nosso código, beleza. O que a gente vai fazer agora? Como eu disse para vocês, como os dados vão aparecer aqui, ó, vão estar aparecendo aqui dentro de while, ao invés de colocar esse código aqui, a gente vai colocar o echo. Não, eu vou fazer melhor. Esse dado aqui que retorna daqui, eu vou criar uma nova variável, eu vou chamar essa variável aqui de nome. Essa variável nome vai receber o valor que retorna aqui desse array aqui, desse array. E vou criar uma variável chamada de id. Por quê? Porque ela vai pegar o valor que retorna lá do campo id fornecedor. E agora o que eu vou fazer? Vou colocar um ponto e vírgula aqui. Agora eu vou criar o option aqui, ó, echo, né? Vou pedir para vou dar um echo aqui na tela, vou criar uma tag option e vou fechar essa tag option. E aqui dentro da tag option, eu vou passar o id aqui, eu vou passar a variável que a gente criou aqui, ó. Por exemplo, quero que apareça aqui para mim a variável nome. Deixa eu ver como é que ele vai se comportar aqui. Olha só. Agora, ó, já está aparecendo aqui pra gente, ó, os nomes, né? Só que se eu clicar aqui no botão de submit, ainda nada acontece. Vou cortar esse vídeo aqui e vou fazer a segunda parte para não ficar tão grande, mostrando a parte que a gente vai usar para pegar o valor e estar inserindo dentro da base de dados. Aguardo vocês no segundo vídeo.